Olá, pessoal do 7º ano. Seja bem-vindo à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Peterson e convido vocês. Vem comigo aqui. Nesse vídeo, nessa aula, nós iremos entender um pouco mais sobre a resistência. Vamos conhecer quais são os benefícios que nós temos se nós treinarmos resistência física. E também a gente vai conhecer alguns exercícios, inclusive eu vou dar umas dicas para vocês de uma sequência de exercício que você vai poder fazer aí na sua casa mesmo, tá? E com certeza com esses poucos exercícios você já vai começar a melhorar aí a tua resistência física. Então, para início de conversa, como que eu posso melhorar a minha resistência? Qual é o caminho, né? Mas a gente já entende o que é resistência física. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre o conceito de resistência física. Olha só, resistência muscular é a capacidade de executar atividades musculares por várias vezes em um determinado período, sem perder a capacidade de execução. Deixando mais claro, é eu conseguir fazer exercício, manter o meu corpo em exercício sem cansar. Não é, talvez sem cansar não seja o melhor, tá? Mas conseguindo manter esse exercício. Apesar do cansaço, eu consigo manter esse exercício, né? Para entender melhor, ó, a resistência consiste na capacidade de manter o esforço físico mesmo quando se está em exercício ou movimento por um longo tempo. Então, apesar de eu já estar em exercício por um longo tempo, eu continuo manter aquele movimento. Por exemplo, né, o exemplo mais clássico que eu posso dar para vocês é a corrida de maratona. São 2 horas e pouco correndo, né? Então, o atleta, o corredor de maratona, ele tem que manter esse movimento de corrida por 2 horas e pouco, tá? Então, por isso é que a gente isso que é a resistência, manter o movimento por todo esse tempo, ok? Então, o corredor de maratona, ou o corredor de longas distâncias, o ciclista de estrada também, eles são atletas que têm muita resistência, porque eles conseguem manter o exercício físico sem parar por um longo período, tá bom? E nós, né, que não somos atletas, o que a resistência tem a ver com a gente? Se nós temos um corpo mais resistente, nós vamos colher vários benefícios para a nossa vida, tá bom? Uma das formas da gente melhorar a nossa resistência é através de um processo de exercícios chamado calistenia. É uma escola de exercícios, né? um meio de se exercitar dos mais simples que existem, tá? Ele é um método de treino com exercícios que usam apenas o peso do nosso próprio corpo. Então, a gente não vai precisar de equipamentos muito complicados e muito caros, né? Os exercícios vão utilizar o peso do nosso corpo. O aluno começa, então, com movimentos básicos, como flexões e agachamentos, antes de evoluir para os movimentos mais complexos. Existem também movimentos bem mais complexos dentro desse método da calistenia, tá? O treino calistênico trabalha vários músculos ao mesmo tempo, o que proporciona grande gasto calórico e ajuda, olha só, na definição do corpo. Então, quando eu trabalho calistenia, além de melhorar a minha resistência, a minha capacidade de permanecer em exercício por mais tempo, eu também acabo definindo melhor a minha musculatura, sinal de que os meus músculos começam a ficar mais fortes, mais definidos e menos flácidos. Olha que interessante, hein? Um método de exercício simples, barato e que traz resultados muito positivos, ok? Então, quais são os benefícios? O que a gente pode colher para o nosso corpo e para a nossa vida se nós adotarmos aí uma rotina
de exercícios calistênicos. Primeiro, aumento da massa muscular, que vai até dar essa definição maior do músculo. O aumento da nossa forma física, da nossa força física. Se eu estou aumentando a massa muscular, eu estou melhorando a minha condição de força também. Melhora a minha resistência. Por quê? Porque os exercícios vão ativar, né, o meu trabalho cardiorrespiratório, coração e pulmão, né? O meu coração vai trabalhar melhor, o meu pulmão vai trabalhar melhor e o trânsito de oxigênio no meu corpo através do meu sistema sanguíneo também vai funcionar melhor, ok? E melhora a minha mobilidade. Se eu tenho um corpo mais resistente, eu vou conseguir me movimentar bem melhor. Os meus músculos estão mais fortes, mais definidos. Isso melhora até na minha postura. Até a sua postura vai mudar se você praticar, né, tiver uma rotina de exercícios calistênicos. Ele ainda contribui para o aumento da flexibilidade e do equilíbrio corporal. Ah, como assim, professor? Se eu vou ficar mais forte, como que eu vou ficar mais flexível? O teu músculo vai ficar mais treinado. O músculo mais treinado, ele naturalmente ganha mais flexibilidade, tá? E na postura, o meu equilíbrio corporal, que isso tem a ver, né? Se nós temos os músculos mais fortes, né? Esses músculos, eles mantêm a nossa postura melhor, o nosso equilíbrio melhora, tá? Eu não vou andar, por exemplo, arqueado para frente ou com os ombros caídos, né? Porque a musculatura mais encorpada, mais definida, mantém, né, o meu corpo na posição mais anatômica. Isso vai melhorar o meu equilíbrio, vai melhorar a minha postura também, ok? Não são necessários equipamentos e acessórios caros, como eu falei para vocês, né? Ele é um método relativamente barato, você só vai precisar do teu corpo inicialmente para fazer os exercícios. Ele é adequado para qualquer nível de condicionamento físico. Por quê? São tantas possibilidades de exercício que, de acordo com o meu nível de aptidão física e de condicionamento físico, eu posso selecionar alguns exercícios. Os exercícios que nós vamos ver hoje são os exercícios bem básicos para quem está começando, tá? E também é gratuito, nós podemos fazer em casa. E agora, primeira atividade nossa, eu lanço a pergunta para vocês. Depois do que a gente já falou tanto sobre calistenia, eu te pergunto, o que é calistenia? Tempinho aí para você responder e a gente volta logo.
E aí, você conseguiu lembrar o que é calistenia? Então, olha só, calistenia é um método de treino com exercícios que usam apenas o peso do corpo. O aluno começa com movimentos básicos como flexão e agachamento antes de evoluir para os mais complexos, ok? Para frente então, vamos praticar agora? Será que você encara aí fazer alguns exercícios em casa? Se você não encarar hoje, preste bastante atenção nos exercícios que eu vou passar para você, tá? E depois você vai tentar fazer essa sequência aí na sua casa, tá bom? Mas atenção, ó, você não deve passar dos seus limites, tá? Se você percebe que você não consegue realizar um determinado exercício, não faça. Nesse momento, deixe esse exercício de lado. Depois que você melhorar o seu condicionamento físico, você pode até voltar nesse exercício aí, ok? Então, a calistenia. O primeiro exercício, talvez, acredito que seja o mais conhecido, o mais clássico desse método. É o famoso polichinelo. Praticamente todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já fez polichinelo, né? Ou na escola, ou na academia. Mas ele é um exercício muito interessante, porque ele movimenta muitos músculos do nosso corpo. Então, como que é o polichinelo? Coloque os braços ao lado do corpo e alinhe os pés aos joelhos. Com os pés alinhados aos ombros, flexione os joelhos de leve para você poder dar um pulinho. Ele precisa de um pulinho. Em seguida, pule alguns centímetros do chão enquanto levanta e estica os braços até o alto até eles ficarem acima dos seus ombros, até acima da sua cabeça, tá? Ao pular, enquanto você faz esse movimento dos braços, você vai abrir as pernas para além dos ombros sem abaixar os braços. Deixa um espaço amplo entre os pés e daí volta à posição inicial. Faça isso, essa série, repita essa série 3 vezes, 10 repetições. Olha só, vamos ver o GIF aqui, o movimento. Pés unidos, braços abaixados. Pés afastados, os braços estão lá em cima. É um exercício de coordenação, tá? Então, se os meus pés estão afastados, o braço está lá em cima. Quando os meus pés estão unidos, o braço está aqui embaixo. E é um exercício que envolve pernas, braços, tronco, né? E além da coordenação do salto, ok? Então, o primeiro exercício, anote aí, primeiro exercício da nossa lista, polichinelo. Agora a gente vai falar do burpee. O que é o burpee? Em pé, com as pernas afastadas na largura do seu quadril, então, ou seja, não é os pés bem afastados, levemente afastados. Os braços estendidos ao lado do seu corpo. Você flexiona os joelhos como se fosse agachar, apoia as mãos no chão e depois estende as pernas para trás. Flexiona os cotovelos e faz uma leve flexão de braço. Agora volta para a posição de agachamento, ou seja, né, estende as pernas que estavam estendidas volta para a posição inicial e você fica em pé de novo. Também 3 séries de 10 a 12 repetições, com intervalo de 1 minuto entre elas. Procure executar a sequência de movimentos de forma contínua, sem parar. Você agacha, apoia o braço, lança a perna para trás, flexiona o braço, volta para a posição, estende o braço de novo, volta a perna, fica em pé. Essa é a sequência toda de movimentos, tá bom? Então você vai repetir 10 vezes, descansa 1 minuto, 10 vezes, descansa 1 minuto, 10 vezes. Essa é a sequência do burpee. Agora a gente vai falar do agachamento. Em pé, com os braços esticados em frente do corpo, afaste as pernas em uma distância igual à dos ombros. Novamente, não é aquele pé bem afastado, ele é levemente afastado para a gente manter o equilíbrio, tá? Contraia o abdômen, a barriguinha aí, flexione os joelhos e leve o quadril para trás. Agache até as coxas ficarem paralelas ao solo. Atenção para esse exercício. O seu joelho, ele deve dobrar até um ângulo de 90 graus. Então, não é para levar o bumbum lá no chão, tá bom? Não é para agachar até o chão. O joelho tem que ficar
né, num ângulo de 90 graus e a coxa vai ficar paralela ao chão e depois você volta, certo? Se você dobrar o seu joelho mais de 90 graus, você pode causar uma lesão na estrutura do seu joelho, tá bom? Então, no agachamento, só vai dobrar até os 90 graus e voltar, tá? Atenção para o movimento dos braços, né? Os braços estendidos à frente, ok? Continuando o movimento, né? Você agachou, agora você estende as pernas e volta para a posição inicial, né? Então a gente viu a sequência do agachar até os 90 graus e depois você fica em pé novamente, né? Estende a perna voltando para a posição inicial. Repita novamente de 10 a 12 vezes, 3 repetições dessa, né? 3 séries de 10 ou 12 repetições, sempre fazendo um intervalinho entre elas. Muito importante você fazer esse intervalinho, tá? Talvez você diga assim, eu sou forte, professor, eu consigo fazer já os 30 desses de uma vez só. Não, estamos começando. Então faz 10, dá um intervalinho de 1 minuto, toma uma água, 10, mais ou menos, novamente 1 minuto, tá? Esse intervalo é para o seu corpo ir acostumando com o exercício, ok? Agora a flexão. Então vamos ver a flexão clássica e depois eu vou explicar para você aqui uma adaptação, tá bom? Então a flexão, apoia as mãos no chão com os braços afastados na largura entre os ombros, tá? Então quando eu me apoio no chão, eu não vou pôr a mão lá aberta lá. Eu vou trazer para a largura do meu ombro, ok? Estenda as pernas para trás, então você fica mais ou menos naquela posição de prancha que a gente costuma dizer, tá? Contrai o abdômen e flexiona os braços, aproximando o peito do chão. Então você vai descer o seu corpo até próximo do chão, sem apoiar o tronco no chão, e depois vai voltar, vai estender de novo o braço. Olha só. Se estiver difícil, apoie os joelhos no chão. Então, nós estamos vendo aqui, ele está apoiado somente pelos pés, tá bom? Para vocês, eu aconselho a todos vocês que estão, né, na idade de vocês, que façam esse exercício não apoiado nos pés, mas apoiado nos joelhos, tá? Então, apoia o joelho e faz a flexão com os joelhos apoiados no chão, ok? É importante que seu corpo forme uma linha reta dos calcanhares até o pescoço, aqui a gente vai falar do joelho até o pescoço, tá? E depois você vai retornar à posição inicial, estendendo o braço novamente, ok? Mais uma vez, você vai fazer 3 séries de 10 a 12 repetições. Então, vocês estão vendo aqui, né, todas as nossas séries lá, desde o polichinelo, o burpee, o agachamento e agora a flexão, 3 séries de 10, ok? Então esse é para a gente começar uma série aí, né, uma rotina de exercícios de calistenia, ok? Então vocês viram que todos esses exercícios, eles estiveram aí envolvidos com o peso do nosso corpo. Então a gente utiliza o peso do nosso corpo para executar propriamente o movimento, tá? Isso que é a calistenia. Então, vocês viram aí de forma prática exercícios do método calistênico, tá bom? Agora, no nosso segundo exercício, eu quero que você descreva aí em seu caderno algumas sensações que você está sentindo depois de toda essa sequência, tá bom? A gente vai dar uma paradinha e já voltamos.
Então, pode ser que você não tenha feito essa sequência junto conosco aqui. Até porque, né, a aula é bem rápida, bem dinâmica, talvez nem tenha dado tempo de você fazer todos os exercícios. Então, o que eu vou pedir para você? Depois que você terminar as suas aulas, você vai voltar nesse material e vai fazer toda a sequência de exercício, todas as repetições, tá? E depois que você fizer toda essa sequência de exercício, aí sim você vai fazer um registro de como que você está se sentindo, se você está muito cansado, se você aguentou bem os exercícios, se você suou muito, se não, tá? Faz esses registros aí e depois conversa, assim que você puder, conversa com o seu professor ou com algum colega que também te acompanha nos exercícios. Uma outra dica que eu dou para vocês, se você vai começar uma rotina de exercícios, é bem legal que você tenha alguém junto com você, tá? Então convida alguém aí da sua casa, talvez um irmão, uma irmã, ou mesmo o seu pai e sua mãe, convida eles para fazer essa sua sequência de exercício. Você viu que é uma sequência simples, básica e que praticamente todo mundo consegue fazer. Talvez uma ou outra adaptação nesses exercícios, mas vale a pena começar, gente, tá? Exercício faz bem para a saúde. Então vamos lá, revisando então o que nós falamos aqui nesse vídeo de hoje. Aprendemos que a resistência é a capacidade de uma pessoa de resistir a esforços físicos por um longo período de tempo. E nós aprendemos também que a calistenia é um bom método de nós melhorarmos a nossa resistência, né? A calistenia é um método de treino com exercícios que usam apenas o peso do nosso corpo, facilitando, né, que nós possamos praticar esse método de exercícios. Por fim, né, conhecemos vários benefícios que nós podemos ter com a prática desse método de exercícios calistênicos, que foi o aumento da massa muscular, o aumento da força física, melhorar a nossa resistência e melhora também a nossa mobilidade. Então, o que você está esperando aí? Bora! Hora de fazer exercício, moçada! A gente conversa na próxima. Tchau!